Romanos capítulo 3. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que nele seja justo, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos digam amém. Incline sua cabeça, feche seus olhos, diga após mim: querido Espírito Santo, ajuda-me a compreender a vontade do Pai para a minha vida nessa noite. Eu te peço, eu creio, eu te agradeço, em nome de Jesus. Todos digam amém. Enquanto Deus me deu essa ministração nessa tarde, houve um toque do Senhor muito especial no meu coração, na minha vida, um quebrantamento. Sabe, enquanto eu avaliava esse texto diante daquilo que Deus trouxe ao meu coração, e tive um momento muito especial mesmo, e foi interessante. Eu comecei a orar em línguas, e era semelhante. Quantos se lembram? Porque foi isso que me veio à memória, a hora que eu estava orando em línguas, e essa oração em línguas era semelhante àquela oração no filme da Paixão de Cristo. Tem um momento, eu acho que é no Jardim do Getsemane, que Jesus aparece orando. Ele orava, eu acho que era em aramaico, era uma língua diferente. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra? Sim? Quem se lembra, levanta a mão para eu saber. É porque às vezes você faz assim com a cabeça, eu não enxergo de longe. E era semelhante a isso, um momento muito especial, sabe? E essa oração diferente, enfim, não entendi o que estava acontecendo, mas sabia que alguma coisa Deus estava fazendo. E queridos, eu sei que Deus tem um desejo no coração de se relacionar com o seu povo, que num momento como esse, às vezes quando não vem uma direção do altar, muita gente fica perdida. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Por onde é que eu vou? Ele não consegue encontrar Deus, ele não consegue ouvir o chamado de Deus para ele orar, para ele adorar, para ele fazer alguma coisa. Se tirasse o pastor que direciona, que faz isso, ou o ministro de louvor, talvez muita gente não faria nada. Nada, absolutamente nada. Está no culto, que ele veio para cultuar a Deus, para entregar seu coração, para reconhecer a grandeza de Deus, mas ele não faria nada. Sempre fica esperando alguém dar uma direção, alguém fazer alguma coisa. Enquanto que esse chamado de Deus, ele move pessoalmente os nossos corações. Você consegue entender isso? Ele move, para que você ouça. Quantas pessoas que talvez no momento da oração, do louvor agora, sentiu aquela coisa assim: poxa, eu quero ir lá no altar, e não saiu do lugar, preso a uma, como eu posso falar, a uma conduta. Não, tem que ser assim, enquanto que Deus está chamando, sabe, para você ir, para você se render, para você se entregar. Ele quer você.
E às vezes você não sai obedecendo, não acontece aquilo que Ele queria fazer. Porque o nosso processo de vida com Deus é tudo baseado na fé. Ele fala, você ouve e você faz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Poderemos fazer o nosso melhor. De repente você faz sem fé nenhuma. Não tem valor. Enquanto que às vezes você faz algo simples, mas com fé. Ao que demonstra a sua fé, isso toca o coração de Deus. Você consegue me entender? Então é muito importante nós termos esse coração de entendermos que estamos diante de Deus e que precisamos ouvir Deus, render o nosso coração a Ele. Senhor, fala comigo. Está no momento do louvor, não tem ninguém cantando, é só os instrumentos. Deus, quero te ouvir. Isso não necessariamente alguém precisa ser usado para falar com você. Sabe, ouvir Deus, encontrar Deus, é importante, necessário e essencial para uma vida com Ele. Uma vida assim, ela vai além da religiosidade. Ela realmente nos conduz a conhecer a Deus cada vez mais, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais íntima. E com certeza a palavra, ela começa a ter um outro sentido para você. Sabe, começa a ter uma luz mais profunda para o teu coração. E o texto que nós vamos, o assunto que nós vamos falar hoje, é dessa justiça de Deus, que muitas vezes não é compreendida. Não é compreendida, porque eu falo que não é compreendida, porque nós, desde criança, nascemos e somos ensinados a fazer o certo para ter uma recompensa. Então você faz isso para ter aquilo, você faz aquilo outro para ter aquilo outro. E aí, se você não faz, você é castigado. O mal está aparente mediante as suas escolhas. Então, se você, eu errei, então eu vou pagar por aquilo que eu errei. Então, esse é o senso que nós crescemos de justiça, de pagar por aquilo que nós fazemos. Você consegue entender? Pagar. Você tem que pagar por aquilo que você faz de mal. E assim nós nascemos e aprendemos assim, crescemos, e esse é o senso de justiça do homem. Tanto é que nós olhamos e vemos, se alguém mata, diante da lei, o que ocorre com ele? Ele precisa ir para a cadeia, ele precisa pagar por aquilo que ele fez. Você me entende, sim ou não? Então a nossa lei, ela nos direciona a isso. Nos direciona a uma recompensa mediante as nossas ações, no sentido de, eu errei, então tenho que pagar. Eu aceitei, eu recebo algo em troca. Agora, quantos de nós ficamos confusos quando você parece fazer tudo certo e para você parece dar tudo errado? E chega uma hora que você até cansa de fazer o que é certo. E você então diz, poxa, é melhor fazer o que é errado, é mais fácil. Olha lá, o outro faz tudo errado, parece que dá tudo certo para ele. Quantas vezes pensamos dessa maneira? Você está me entendendo? Então nós crescemos assim, acreditando num senso de justiça, e de repente naquilo que nós acreditamos parece ficar confuso, porque parece que a lei não funciona assim. Ou melhor, parece que para alguns funcionam e para outros não funcionam. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela traz uma justiça, onde que a Bíblia relata que a justiça do homem diante de Deus é como trapos de imundícia. É profundo isso. E quando nós lemos esse texto, no versículo 21 diz, mas agora se manifestou sem a lei. Esse sem a lei está ligado a obras, não está ligado aos mandamentos em si. A justiça de Deus tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aqui está ligado os mandamentos e os profetas. Não sei se você consegue diferenciar. A primeira lei, ela fala das nossas obras em si. A segunda lei está ligada aos mandamentos, aquilo que foi ordenado por Deus
deixado por Deus. Então, refere aquilo que fazemos a primeira lei e a segunda lei. Aqui no texto está falando dos mandamentos e os profetas, porque o Velho Testamento ele foi construído sobre a lei e sobre os profetas. E alguns fazem separação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas quando a gente olha para isso, a gente vê que o Novo Testamento é a conclusão daquilo que foi profetizado, anunciado no Velho Testamento. Ou seja, ele é a continuidade daquilo que se estava sendo exposto, mas que em Cristo foi nos trazido à luz. Você está me entendendo, sim ou não? Então nós vemos uma continuidade, velho, novo. O que era novo foi anunciado no velho. Há uma ligação, se caminha junto. Tanto é que as palavras de Jesus e dos apóstolos sempre fazem menção ao Velho Testamento, porque é um conduzir só diante daquilo que estava sendo feito, realizado e trabalhado pelo próprio Deus, para que nesse tempo fosse então apresentado a novidade que o Senhor havia preparado para o homem. As boas novas, que outrora era oculto. E como diz a própria Escrituras, né, os profetas gostariam de ver aquilo que se cumpre hoje, porque eles profetizaram, mas eles não viram. E aí quando nós olhamos para esse texto, então, mas agora manifestou sem lei, ou seja, sem obras, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. No versículo 22, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Diga, creem. Veja bem, isto é a justiça de Deus pela fé. Diga, fé. Em quê? Em Jesus. Então, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para meia dúzia de pessoas? Para todos. Para todos. E sobre todos os que creem. Posso ouvir um amém? Porque não há diferença. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: olha, não há diferença. Aí no versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Então veja bem, quando nós lemos esse texto, o que nós temos de luz nele é que todo mundo pecou. Todos pecaram, ou seja, todos estão debaixo do jugo do pecado. Não há um só que não esteja. Todos. Todos. Então fomos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. E aí nós no versículo 24 lemos: sendo justificados. Aqui começa algo muito profundo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Justificados, você pode declarar de graça? Diga, de graça. Então nós somos justificados de graça, gratuitamente. Ou seja, o que você fez para poder receber o perdão de Deus? Consegue entender? Então nós vemos, mas agora no versículo 21, se manifestou sem lei, sem obras, a justiça de Deus. Porque antes essa justiça estava baseada nas obras, cujo homem não poderia se santificar, tanto é que haviam os sacrifícios. Era necessário holocaustos, sacrifícios no Velho Testamento para santificar o homem, mas era um sacrifício que não era perfeito, então constantemente ele precisava ser oferecido a Deus como uma oferta pelo pecado do povo. Então aquela oferta agradava a Deus e Deus perdoava o povo, como quem diz: eu dou algo
e aí agrada a Deus, e Ele então me perdoa. Você consegue me entender? Era assim que funcionava no Velho Testamento. E os sacrifícios eram feitos constantemente. Mas aí a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quer dizer que através dele o pecado é tirado. Se ele tira, isso quer dizer que não existe mais. Você não entende? Ele tira o pecado do mundo. Ou seja, nós somos condenados por causa do pecado. Se ele tira o pecado, nós somos condenados por causa do quê? Não tem mais condenação. Consegue entender? Se ele tira o pecado, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, não tem condenação. Então, veja bem, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em quem? Em Cristo Jesus. Vocês podem me ajudar? Essa redenção está ligada em quem? Em Cristo Jesus. Então veja que profundo e que tremendo isso. De graça, ou seja, não é por aquilo que eu faço a nível de obras, por eu ser certinho, por eu ser honesto, por eu ser... Não é isso que me justifica. Porque se fosse assim, eu estaria vivendo ligado à lei. Se a minha justiça vier pelas obras, eu estou ligado à lei. Na qual, veja bem, o homem por si só, debaixo do pecado, não consegue se purificar. Então, se eu voltar à lei, eu vou ter que continuar fazendo sacrifícios como fazia antes, para me limpar, para agradar a Deus, porque somente as minhas obras não funcionam, porque eu fui destituído da glória de Deus, porque eu pequei. Você está me entendendo? E aí, veja bem, então se eu sou justificado gratuitamente, isso quer dizer que essa justiça não está ligada às minhas obras, mas está ligado à obra de Cristo. Continuando. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé, uma oferta de fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Olha, como se Deus deixasse debaixo dessa paciência o povo pecando, 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 pecando e vivendo até a hora que ele dissesse: já basta, agora é hora do sacrifício perfeito, agora é hora de eu executar minha justiça. Você percebe os pecados que foram executados sob, quer dizer, embaixo da paciência de Deus. Então é como se nesse tempo Deus falasse assim: ó, já basta, é hora de eu estabelecer a minha justiça. E se ele estabelecesse a sua justiça sem Cristo, o que aconteceria com o homem? Já Elvis, já era, todos estariam destruídos. Não haveria salvação. Então é como se o Deus tivesse paciência, permitindo que o homem caminhasse até chegar a hora então dele concluir a sua obra no sentido de julgar o pecado. E ele julgou o pecado, e quem tomou o nosso pecado foi Cristo. Julgamento efetuado, Cristo condenado em nosso lugar. Imagine um tribunal, e está lá o juiz, e todo mundo culpado. Aí Jesus chega e toma a culpa de todo mundo. Então ele entra na frente de todo mundo e diz: eu pago a pena, eu cumpro,
como tem que ser cumprido. Então ele toma, ele tira o pecado de todos, coloca sobre si, e ele então morre. Mas sem o pecado dele, porque o pecado que ele carregava era o nosso, mas ele em si não tinha pecado. Por isso a morte não pôde detê-lo. Ele morre e ressuscita ao terceiro dia, está vivo hoje. E está aqui para nos ouvir e nos abençoar. Amém? Para nos salvar. Então olha que profundo. Olha, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Ou seja, era uma oferta a Deus, a vida de Cristo, o sangue de Cristo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. No versículo 26 diz: para demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Veja, demonstração da sua justiça nesse tempo presente. É claro que nós estamos lendo um texto que foi escrito há 2000 anos atrás. Então ele se refere àquela época, àquele momento. Então quando se fala esse tempo presente, nós estamos falando daquele tempo presente, mas que vamos entender o hoje, para nos apropriarmos daquilo que está sendo ensinado. Então diz assim, olha que tremendo: para a demonstração da sua justiça. Ou seja, chegou a hora de Deus demonstrar a justiça dele. E a hora que Deus vai demonstrar a sua justiça, o que ele faz? O que ele faz? Ele entrega o filho dele. Para que a justiça fosse feita em Cristo. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem o quê? O quê? Em quem? Jesus. Queridos, isso é a base da nossa vida com Deus. Porque o que nos conecta com Deus para um relacionamento é isso aqui. Um homem que já não carrega mais culpa, mas que é perdoado. E que por causa desse perdão, ele então é reconectado com o Pai. Dentro de um relacionamento para a vida e vida eterna com Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Onde é que entram as nossas obras? Para nos justificar? Não existe. Porque se for pelas nossas obras, já não é mais graça. Pastor, então posso viver de qualquer jeito? Não. Mas a sua fé em Cristo te leva a uma vida diferente. E o que faz você andar diferente não é, eu preciso praticar as coisas direitinho, senão eu vou para o inferno. Não. Quando você pensa assim, você está debaixo do jugo da lei. As suas obras para te salvar. Não é assim. Veja bem, eu vou fazer diferente porque Ele habita em mim. Eu fui salvo, por isso eu vou fazer diferente. Eu não faço diferente para ser salvo. Eu não faço diferente para ser perdoado. Eu fui perdoado, por isso eu faço. Eu sou filho, por isso eu faço. Eu me tornei filho, por isso eu faço. Entende? Porque eu sou restaurado à imagem e semelhança de Deus, então eu vou passar a andar como Deus. É tão profundo, queridos. Deixa eu ler um outro texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios
Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja bem, ele se fez pecado. Então a justiça de Deus nos alcança, e hoje nós somos essa justiça de Deus. Consegue entender? Porque nós nele andamos como ele. A justiça de Deus resplandece em nós através de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Essa é a profundidade da obra de Deus. Queridos, olhe para cá. Tem muita gente que vive com medo. Ai, eu estou errando. Ai, eu tô. E ele continua assim. Com medo, pensando, eu vou para o inferno, eu vou. Alguma coisa está errada. Porque ao passo que eu creio em Cristo, a Bíblia diz que eu sou perdoado. O pecado foi tirado. Você me entende? Então, eu vivo agora pela fé em Cristo Jesus, meu Senhor. Sou perfeito? Você é? Então, se dependermos das nossas obras, como não somos perfeitos, nós vamos para o inferno. Porque para não ir para o inferno tem que ser perfeito. E se você e eu não somos perfeitos, nós vamos para o inferno. Então, para quem é a salvação? Para aqueles que creem. E então, dentro de um relacionamento, vão sendo conduzidos e transformados, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória. É um processo. E é tão tremendo. Diga, Deus é bom. Se nós, Romanos, capítulo 13. Deixa eu achar aqui, Romanos 13. Versículo 13 e 14. Olha o que diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem desonestidades, nem dissolução, nem em contendas e inveja. No versículo 14, o que diz? Mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então está dizendo que eu devo me revestir dele. O que é deixar o velho para trás, os velhos desejos, os velhos costumes, a velha postura, e revestir do novo. E o que o novo representa? Representa Cristo. O se conduzir como Cristo se conduz. O andar como Cristo andou. O amar como Cristo amou. O perdoar como Cristo perdoou. O olhar como Cristo olhou. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter em nós a mente de Cristo. Você está me entendendo? Por isso nós falamos de um evangelho de amor que transforma. Onde você vive não a opressão de fazer tudo certinho, mas onde você vive a liberdade de não ter mais a acusação sobre você. E por isso você pode caminhar direito para a glória de Deus. Entende? O jugo, o fardo foi removido. Por que muitas pessoas têm dificuldade de servir a Deus? Servir a Deus é difícil. Por que é difícil, irmãos? Por
que é difícil? Olha, de todos os momentos difíceis que eu tenho passado na minha vida, nenhum deles é mais difícil do que o meu passado. Viver sem Jesus, sem a paz dele no meu coração, sem a segurança dele na minha vida. Então não consigo ver que servir a Jesus é difícil. Viver sem Jesus, para mim é difícil. Agora, servir a Deus é difícil. Sendo que Ele disse para a gente ser feliz até quando se levantarem nos perseguindo, porque nós estamos fazendo a vontade dEle. Como é possível? Sabe como é possível? Tendo Ele aqui dentro de você. E o profundo disso, preste muita atenção, e o profundo disso é que o que fazemos nessa noite, nós lembramos o que? A morte do Senhor até que Ele venha. Mas a ceia é para aqueles que estão dizendo assim: Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu creio naquilo que foi feito na cruz, eu recebi o teu perdão, e eu me levantei para viver, não debaixo do jugo do pecado, mas uma vida livre, sendo conduzida pelo teu Espírito, debaixo de um relacionamento, onde eu posso ouvir a voz de Deus, onde eu posso falar com Deus, não é algo mecânico. Por isso que eu estava falando a respeito do momento do louvor, se não tem direção, as pessoas ficam perdidas porque elas não encontram aquele que é o motivo dela estar neste lugar. Não encontram aquele que pagou o preço na cruz para que você recebesse o perdão. Nós precisamos entender que viver uma vida pensando: ai, se eu fizer errado eu sou castigado, ai, se eu fizer, não mudou nada do passado. Eu não vivo mais uma vida com medo, eu vivo uma vida com amor, e que eu sei que se eu errar, não intencionalmente, eu não vou ficar provocando o erro, mas se eu errar, eu tenho alguém que está de braços abertos dizendo assim: filho, estou aqui para te ajudar. O arrependimento bate o coração e há perdão para todos aqueles que se arrependem. Só não há perdão para quem não se arrepende. Entende? Não que não foi dado, mas que o perdão só se estabelece quando a gente se arrepende. Há quem diz assim: ué, se eu tenho que crer também, isso não é uma obra? Deixa eu explicar algo para você. Não tenha nada que você possa fazer que ia te salvar. A única coisa que Deus deixou para você como pecador é crer. E por mais que você creia, não tem como você falar assim: oh, eu criei. Quem pagou o preço? Quem pagou o preço? Foi de graça. Está vendo essa mesa? Se nós falássemos assim: olha, está aqui, vamos falar das balinhas que tem mais, né? Tem um monte de balinha ali. Está aqui. Quem quiser uma balinha, pode sair do seu lugar e pegar. Muitos, não quero não. Deus colocou numa mesa: meu corpo é dado por vós, o meu sangue é derramado por vós, comei e bebei. Agora, você pode dizer: eu não quero, mas a mesa está pronta.
Por isso que a Bíblia diz que alguns amaram mais as trevas do que a luz. Por isso rejeitaram. O rejeitaram. E muitas pessoas, prestem atenção nisso, e muitas pessoas estão escolhendo o pecado ao invés de escolher Jesus. E sabe por quê? Porque elas ficam com medo de estar perdendo alguma coisa. Com medo. Isso aqui vai me fazer falta. O meu namorado. Não sei o quê. O meu dinheiro. Então elas continuam fazendo erradamente, porque elas têm medo de ficar sem aquilo que outrora o erro está trazendo para ela. O erro sustenta algumas coisas na nossa vida. O erro pode te sustentar em uma vida financeira boa. Pode, tem pessoas que enganam para ter mais dinheiro, e eles conseguem. Então o erro pode te sustentar numa vida financeira boa. O erro pode te sustentar num relacionamento. Pode. Você tem que fazer algo errado para ficar com aquela pessoa. Você tem, no seu namoro, você tem que ficar fornicando para ficar com ela. Porque senão você fala assim, se eu não tiver relação com ele ou com ela, ele não vai querer mais eu. Você consegue me entender? As pessoas escolhem o pecado porque tem medo que sem ele elas vão ficar pior, vão ficar infelizes, vão perder alguma coisa. Sabe, queridos, o experimentar a liberdade real, olhe para cá, real de Deus, nisso que nós estamos ministrando hoje, é a verdadeira liberdade em Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Ele não mentiu quando ele disse que era suave e que era leve. Ele não mentiu. É suave e é leve. E vou dizer algo mais para você. Além de ser suave e leve, ele caminha junto com a gente. Você não caminha sozinho. E aí eu olho para essa estrutura aqui de texto que nós lemos, esses versículos. Poxa vida, onde é que você encontra a vida melhor? Onde? Fora dele? Não há liberdade. Só que para aceitar essa verdade, ela nos confunde um pouco, porque é de graça, e as pessoas muitas vezes não sabem receber algo de graça. Aí você vai falar assim, não, é que mais elas sabem fazer é receber algo de graça. Vou te mostrar que não sabem. Sabe por que não sabem? Porque quando você recebe a graça de Deus e se reconhece que é graça, você também dá de graça. Você também perdoa aqueles que perseguem você, assim como você foi perdoado. Você também perdoa aqueles que te feriram, que te agrediram. Sabe por quê? Porque de graça você foi perdoado. Então quando você entende que é de graça, que você recebeu o perdão de graça sem fazer nada para isso, você também libera isso para as pessoas. De graça recebeste, de graça dai. Se você não merece, você vai perdoar o outro também que não merece. Você consegue entender que não há merecimento nisso? Há uma fé que nos leva a viver essa verdade, esse amor. E assim como nós recebemos, então nós podemos semear, nós podemos dar, nós podemos abençoar. Esse é o peso de Deus. Põe numa balança, essa é a justiça dele. O mundo todo, de um lado da balança, sabe aquelas balancinhas que assim, né? Tem dois negocinhos. O mundo todo de um lado. Imagine, todas as pessoas do mundo, aqui. No outro lado, se coloca Jesus. Quem pesa mais? Todo mundo ou Jesus? Jesus.
E ele foi o sacrifício perfeito. Entende? E quando posto na balança, valendo mais que todos, ele fez com que todos fossem iguais a ele, tendo o mesmo valor. Porque quando ele toma o nosso lugar, ele estava abrindo porta para que nós viéssemos tomar o lugar dele como filho. Você percebe que é uma troca de lugares? Jesus vem, toma o nosso lugar de pecador, cumpre a missão, e aqueles que creem nele saem de pecador para filho. Uau! E é isso que funciona. Simples e poderoso, porque é um milagre. É um milagre. Aí você pode olhar para você e ficar olhando, mas eu não mereço, mas os meus problemas, os meus... Ou você pode reconhecer o amor de Deus e dizer: Senhor, se o Senhor disse que me ama, eu creio. Se o Senhor disse que levou os meus pecados na cruz, eu creio. E hoje, com o coração arrependido, eu tomo posse de uma nova vida com o Senhor, porque o teu Espírito vem operar em mim e me faz filho. Assim como Cristo tomou o meu lugar de pecador, eu tomo o lugar de Cristo como filho para viver com o Senhor. Troca de lugar. Sabe, e esse evangelho e essa justiça nos leva a viver uma nova história, onde você vai dizer: eu não quero mais pecado, porque eu quero Cristo. Eu não quero mais uma vida longe de Deus, mas eu quero caminhar com Deus. Posso ouvir um amém? Você pode se colocar em pé. Você pode olhar e falar assim: poxa, pastor, então eu posso viver de qualquer jeito. Se você falar que pode viver de qualquer jeito, isso quer dizer que ele já não habita em você. Consegue entender? Porque se ele habita em nós, se o temor de Deus vem estar em nós, isso naturalmente vai mudar a nossa vida. E a sua vida não vai ser diferente porque está diante das pessoas. Sua vida vai ser diferente quando você está sozinho diante do computador. Sua vida vai ser diferente quando você está sozinho de frente da televisão. Não há uma conduta escolhida. Agora eu estou ali, eu faço assim, agora eu estou lá. Não. Porque você vive todos os dias diante dele. Nós vamos orar. Eu quero que você olhe para a ceia nessa noite, lembrando daquilo que foi feito na cruz, por você, por nós. Sem esse sacrifício, não haveria perdão para nenhum de nós. Sem esse sacrifício, o Espírito Santo não viria habitar em nós. Não seríamos feitos templos do Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos para esse amor e romper com toda a visão legalista que possa haver na nossa mente. Aí você vai dizer assim: pastor, mas a Bíblia fala que se eu fizer tal coisa, eu vou receber. Como não é pelas obras? Queridos, quando se fala de salvação, nada que você possa fazer te salva. Nada. Porque sem Cristo, tudo que se faz não é puro.
Tudo que você faz fora de Cristo não é puro, porque é feito por pessoas que estão debaixo de maldição. Agora, quando em Cristo, o que se faz é santificado, porque está debaixo do sangue do Senhor Jesus. Você consegue entender isso? Há uma diferença onde uma pessoa que não crê em Cristo oferta, e uma pessoa que crê em Cristo oferta. Porque quando uma pessoa que está em Cristo oferta, a sua oferta é purificada. Por que é purificada? Porque ela foi purificada por Cristo. Então aquilo que tocamos é santificado. Você me entende? Sim ou não? Por isso que a palavra que a família santifica, a esposa santifica a família, se ela está na igreja e a família não está, ou vice-versa. Por quê? Veja bem, não é a esposa que é contaminada pelo marido como era no Velho Testamento. É o contrário. A esposa santifica a família, porque o poder de santificação é maior do que o poder que amaldiçoa, por causa do sangue que foi derramado na cruz. Você consegue entender isso ou não? Há uma ação poderosa de Deus na vida do crente, que quando o crente anda, quem anda com ele é Cristo. Que onde o crente toca, Cristo toca. Consegue entender isso? Porque nos tornamos templos do Espírito Santo. Veja bem, templos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse algo tremendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nos tornamos um com o Senhor, um com o Senhor, um com o Senhor, entende? Um com o Senhor. E nessa noite, querido, você pode dizer assim: Deus, eu escolho o Senhor, me perdoa pelos meus pecados, e eu quero participar da ceia, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Ou você pode dizer: eu não sou digno, e permanecer no pecado. Faça uma escolha, porque o que te faz digno não são as suas obras, mas é o sangue que foi derramado na cruz. Então, se você crê hoje, o perdão se estabelece hoje, a salvação vem hoje sobre a sua vida, e você participa da ceia do Senhor. Você me entende? E isso te levará a uma entrega de vida. Aí você quer se batizar, você quer ver mais com Deus, porque você rendeu sua vida a Ele. Então você entra em um processo que você diz: Deus, eu quero o Senhor. Sabe por que muita gente não quer batizar? Porque não quer Deus, irmãos. Não quer. Se o meu coração não se abre para um batismo, isso quer dizer que eu não quero. Eu não quero servir a Deus. O batismo foi uma ordem dele, um ritual que ele deixou. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Você me entende? Tudo é fé. E diante dessa fé você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode. Encontre o Senhor nessa noite, e a sua vida nunca mais será a mesma. Feche os olhos. Eu quero convidar você a falar com Deus. Seu momento. Deixa Ele ouvir sua voz. É necessário se arrepender, se arrependa. Pedir perdão, peça perdão. Deixa a palavra hoje incomodar teu coração. Ele quer te trazer vida. Diga não ao pecado. As coisas que você tem aceitado no seu coração, você sabe que não é de Deus. Jogue fora hoje e faça um compromisso com Ele, para ter uma nova história, para ter uma nova vida. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Busque Ele, tente encontrá-lo, peça ajuda para Ele.
Diga para Ele que você quer vê-lo. Diga para Ele que você encontrá-lo, que você quer encontrá-lo. Diga para Ele que você quer ajuda para render seu coração a Ele. Peça ajuda para ter uma mudança. Fale com Ele, Ele te ajuda. Ele nos socorre. Vem Espírito. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Revista-se de Cristo nessa noite. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Revista-se como filho, revista-se com a autoridade dele, creia. Creia, se aproxime dele com toda a fé, crendo nesse amor e no poder do sangue que foi derramado na cruz, o sangue, que abriu o caminho, novo e vivo caminho. E você pode se achegar até ele. Você pode se aproximar dele por causa do sacrifício do Calvário, com toda a confiança de que você será ouvido. Há perdão de Deus para você, há perdão de Deus para você, há perdão de Deus para você, há perdão de Deus para você. Esperança para a sua alma, a salvação de Deus para a sua vida. Queremos mais de ti, Senhor. Tenha um encontro com a verdade dele, tenha um encontro com ele nessa noite. Revista-se da verdade de Deus, revista-se do amor de Deus, revista-se, revista-se, revista-se do Senhor. E seja cheio do Espírito Santo. Renove a aliança nessa noite, faça uma aliança com Ele. Ele fez uma aliança conosco no sangue. Jesus, do remacou brabacanto do narabaçu. Oh, Santo, Santo, Santo. Derrame a sua alma, derrama o teu coração. E receba do perdão de Deus que te enche de paz. Receba desse perdão que cura o teu corpo físico. Receba esse perdão que renova as tuas forças. Fale com Ele nessa hora. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo
Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. Olhe para cá por um instante, deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus estava na cruz, há um relato nos evangelhos que tinha mais dois ladrões, um em uma cruz de um lado e uma cruz no outro. Um deles debochou e o outro fez o quê? Reconheceu que Cristo era justo. E o que Jesus disse para ele? As tuas obras te salvaram? Que obra? Era bandido. Que obra que esse homem teve para ser salvo? Mas Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você está pronto para receber desse amor? E saia daqui para emergir nesse amor e não precisar mais do pecado na sua vida. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, apresentamos ao Senhor cada pão que será entregue nas mãos dos teus filhos. Meu Deus, este pão que passa a simbolizar a partir deste momento o corpo do Senhor, que foi pregado no madeiro. O castigo que estava sobre ti nos traz a paz. Nos traz a paz. Nos traz a paz. Nos traz a paz. O castigo que estava sobre ti, Jesus, nos traz a paz. Pai, consagramos ao Senhor e apresentamos também o cálice que passa a simbolizar o sangue da nova e eterna aliança. O sangue que foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados, para a salvação da nossa alma. Ah, Jesus. Vida, Senhor, pela nossa, a tua vida pela nossa, a tua vida pela nossa. Somos gratos a ti, Jesus. Somos gratos a ti, Pai. Somos gratos a ti. Consagrado ao Senhor.
agradecemos. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Você que vai participar da ceia, venha pelo meio, saiam todos pelo meio, pegue o pão e beba o cálice. Pode comer e já beber assim que você vier. Saia do seu lugar, por favor. Saiam pelo meio e retornem pelas laterais. Venha falando com Deus, venha adorando a Deus. Poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim.
esse amor. Encontre o perdão dele sobre a sua vida. Encontre. Vem, Espírito. Espírito, Ele está fazendo novas todas as coisas. Cadeias estão se quebrando, os grilhões estão se rompendo. A vida de Deus está sendo derramada. Em vários corações. Se você pudesse, coloque de pé no seu lugar. Levante suas mãos para Ele. Há uma atmosfera de vida. O jugo que te condenava está quebrado. O jugo que te condenava está quebrado. Já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. São guiados pelo Espírito de Deus. Receba da vida de Deus. Receba da liberdade de Deus. Se revista de filho. Se revista da autoridade. Se revista do novo. Se revista de Cristo. 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 E seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Espírito, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Diga para Ele que você quer mais, que você quer mais, que você quer mais da presença dEle. Receba a vida. Meu Deus, que o teu poder curador toque esse corpo, Senhor, que entrou aqui enfermo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado agora. Seja curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia, use a tua fé. Espírito, adore com todo o teu coração, adore com toda a tua alma. Lindo, lindo, lindo é. Deixa fluir. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo
pressa, só mais um instante. Você pode encontrá-lo. Diga para Ele que você quer encontrá-lo. Diga para Ele: Senhor, me leva para um lugar onde eu possa te ver, onde eu possa te sentir. Com seus olhos fechados, tente encontrá-lo de uma maneira que você ainda não encontrou. Peça ajuda a Ele. Opera, Espírito Santo. Opera, Espírito Santo. Opera. Opera. Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Agradeça a Ele. Diga obrigado, Jesus. Aleluia. Olhe para cá, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta que me vem algo ao coração e eu preciso entender. Tem alguém que você tem sentido fortes dores nessa parte da barriga, do abdômen? Tem alguém assim? Pastor, eu tenho sentido fortes dores nessa área. Tem alguém? Não? Por favor, se tiver, levanta a mão. Jesus quer te curar. Há quanto tempo você tem sentido essas dores? Uns 3 meses. E hoje você está com dor ou não? Um pouco. Você entrou aqui com muita dor? Não. Está do mesmo jeito. Eu posso orar por você? Vem aqui, por favor. Ela está dizendo que é uma dor muito forte, que ela chega a chorar e não consegue dormir de tanta dor que ela sente. Fazem 3 meses, ela já foi ao médico, não consegue descobrir o problema. Mas eu creio que Jesus vai te curar agora. Agora você está sentindo dor? Um pouco. Um pouco. Solte seus braços, feche os olhos. Pai, que o teu fogo toque o corpo dela agora. Toque o corpo dela agora. Toda dor que tem tocado ao abdômen, eu ordeno agora, saia em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Agora, em nome de Jesus, sai da tua vida.
Irmãos, ela tem vergonha de falar no microfone, é o que eu vou falar, tá bom? Mas sumiu tudo agora, desapareceu tudo, não está sentindo mais nada. Aperta, vê se você sente nada, nem um pouquinho. E não ficava assim, a dor era constante, às vezes diminuía e aumentava, mas sempre tinha um pouco de dor. Aperta de novo, nada, sumiu tudo. Você pode aplaudir a Deus pela vida dela? Entendi. Ela disse que ela não está com dor agora, mas no estômago dela tem incomodado, ela tem sentido dores fortes em alguns períodos. E eu quero pedir que vocês estendam as mãos para cá. Vamos orar pela vida dela. Faz assim com as mãos. Vai, toca assim. Diga assim: Jesus, muito obrigado